bem-vindos à Viagem Literária. A Porto Editora, com a colaboração da Câmara Municipal de Viseu, tem o prazer de vos receber nesta terceira paragem. Viajamos com Francisco José Viegas e José Paulo Cavalcante e Filho, conduzidos por João Paulo Sacadura. Esta etapa tem o apoio das Pousadas de Portugal, das Livrarias Bertrand, da UC, da Agência Lusa e da Antena 1. Acompanhem toda a programação em portoeditora.pt/viagem literária e em facebook.com/viagem literária Portugal. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos a todos boa viagem. Olá, boa noite, muito prazer. É um prazer estar aqui em Viseu e aceitem estes votos de boas-vindas em meu nome e da Porto Editora. Este teatro tão bonito foi, afinal, a primeira casa de espetáculos desta capital da Beira Alta. E que, na altura, como sabem, há 132 anos ainda se chamava o Teatro da Boa União, não é? Só ficou Teatro de Viriato há 117 anos, eu ainda cá não estava. E depois, há 6 anos, foi reinaugurado, e então com uma programação que a todos honra e que eu, na televisão, fartei-me de falar. Tem realmente coisas muito boas. A todos os vizienses aqui presentes, portanto, sejam bem-vindos, em nome da Porto Editora, e espero que gostem deste serão. Eu, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, os nossos convidados de honra, curiosamente, ambos foram membros do governo, um no Brasil e outro cá em Portugal, portanto, hoje é importante para todos nós, e, portanto, temos de estar todos arrumadinhos e com os impostos em dia. Vou já explicar, passo a explicar as regras muito simples que vão acontecer desta noite, que é, vai haver uma hora de conversa com eles aqui, e depois vai haver meia hora de perguntas em que eu vou para aí e vou assumidamente controlar um bocadinho as perguntas só para nós termos a certeza que os dois são perguntados, entre aspas, e para as pessoas não se demorarem muito tempo a fazer as perguntas e, portanto, haver tempo para mais gente poder intervir, que é uma mais-valia destas conversas. No final, os dois convidados vão ter a amabilidade de ali no foyer, ali fora, ficarem a dedicar algumas obras que tenham, e se não têm, e se quiserem adquirir, também podem fazê-lo aqui com desconto bom, desconto da Feira do Livro, portanto, acho que devem aproveitar. E, sem perder mais tempo, passo a apresentar os nossos dois convidados. O nosso primeiro convidado nasceu há 67 anos em Recife, no estado brasileiro do Recife, portanto, no estado brasileiro de Pernambuco do Brasil. Ele é advogado, formado em Harvard, especialista em Direito da Comunicação, foi Ministro da Justiça e membro da Comissão da Verdade. É consultor da Unesco e do Banco Mundial. Membro da Academia Pernambucana de Letras, é autor ou coautor de 20 obras. Mas está hoje entre nós, sobretudo, porque há alguns anos, há 3 ou 4 anos, escreveu esta ousada e exaustiva e controversa, uma quase autobiografia de Fernando Pessoa, em que o jurista, que é um grande fã e amigo do poeta, desmonta mitos e lendas em torno da vida de debate português. É um livro apaixonado, polémico, incendiário, vão ver, que revela surpresas sobre o nosso maior poeta do século XX. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para José Paulo Cavalcante e Filho. O nosso outro convidado vem de mais perto, pois nasceu há 53 anos no Pocinho, o berço do Barca Velha, em plena região de Marcada do Douro, classificada Património Mundial pela Unesco, mas não foi porque ele nasceu. Gastrónomo, humanista, viajante, judeu, transmontano e dragão, já foi cozinheiro, já foi gerente de um restaurante, já foi jornalista, professor, freelancer e político. Atualmente ele reúne 4 funções ligadas ao mundo dos livros. É autor, editor, crítico literário e diretor de uma revista de livros. Aliás, ele é o único escritor português que dirigiu em simultâneo uma revista literária e um jornal desportivo. Não há muitos. E que tenham saído incólumes, ainda menos. Publicou cerca de 30 livros, dos quais 12 de poesia, 11 policiais, mas também livros de crónicas e de viagens, ensaios e teatros, um guia e um livro infantil. Foi secretário de Estado da Cultura, já no governo de Pedro Passos Coelho, que era editor e amigo. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para Francisco José Viegas.
eu começo sempre, gosto de começar com alguma história que tem a ver com, um bocadinho com a vida deles e com as origens deles e com factos que os tenham marcado. E vou começar com o nosso convidado brasileiro, José Paulo Cavalcante e Filho, que foi, pouca gente sabe disto, ele foi um grande surfista, foi um dos pioneiros do surf na sua zona do Recife, já não faz surf há alguns anos, e que também pouca gente sabe, se calhar, que ele quis, quando era pequeno, queria ser maestro. Ele estudou piano clássico durante 8 anos, não foi pera doce, podia quase ser médio, e começou até aos 13 anos. Portanto, inclusive tem um disco gravado com um grande erudito brasileiro, o Artur Moreira. Mas a coisa que eu gostava que eu começasse por comentar foram os 3 momentos da vida dele em que ele teve um contacto aterrador e esmagador com o gênio. E este contacto foi em 3 momentos especiais da vida dele, com o Barro e com o Garcia Marques e um terceiro que ele vai contar. E o terceiro, não pode falar dos 3 que teve. Eu não sei como é que você sabe disso. Igual não sei como. Mas é isso. O Deus, se é que existe, Deus escolhe alguns. E no meio desse alguns toca no ombro de uns poucos. Eu senti isso quando eu estava tocando bar. Bar, quando a gente toca, bar é muito especial. Eu tenho até uma teoria. Minha teoria é o seguinte: o homem lá de cima, entediado com tanta perfeição, resolveu viver a miséria de uma existência terrena. Aí veio viver aqui e deram-lhe o nome de João Sebastião Bach. É a única explicação possível. O segundo momento é quando eu estava lendo, tive contato com Gabriel Garcia Marques, o realismo fantástico, que é uma literatura diferente de tudo que eu conhecia e é. E o terceiro foi Pessoa, que eu conheci na voz de um Deus, que se chama João Vilaré, esse nome Tabacaria. Acabei, eu estava em transe, foi eleito o mais belo poema do século XX e escrito em português. E a relação com Pessoa a partir daí foi definitiva e vocês têm aquele que é, com certeza, o maior poeta do século XX. Portugal teve a honra de dar ao mundo o maior poeta do século XX. Eu acho que isto começou tão bem que devíamos acabar aqui. Estávamos todos muito contentes já. Não, eu vou passar já ao Francisco Xavier, até porque também tem uma relação aqui com o 100 anos de solidão. Estamos a falar do livro maior do Garcia Marques. E realmente, porque num caso muito excepcional, tu aprendeste a ler muito novinho, aos 4 anos, mas depois tiveste que ler, mais tarde, tiveste que ler o 100 anos de solidão em apenas 2 dias. Porquê? Um dia e uma noite. E é um livro grande, atenção. Boa noite. Não, eu tive que ler muito rapidamente, porque primeiro era verão. E se alguém conhece o verão no Pocinho, sabe que a temperatura média é de 40 graus. Por isso é que faz os melhores vinhos do mundo, desculpem. E havia uma carrinha da Gulbenkian que distribuía literatura para todos nós, os miúdos da aldeia. E eu lembro-me que um dos livros que, a certa altura, eu peguei era Os 100 anos de solidão com a minha tia e li o livro de repente. Não é? Quer dizer, foi um livro que me arrebatou. Temos o contacto com esses 3 génios de maneiras diferentes. Barre, porque também é o meu músico, também é a minha música preferida, a minha companhia. Gabriel Garcia Marques, porque acho que mudou um bocadinho a minha maneira de ver a literatura, quer dizer, eu tinha aqui 14 anos e, portanto, foi definitivo. O Pessoa, porque tive medo de Pessoa. Porquê? Porque um dia eu fui diretor da Casa Fernando Pessoa e um dia à noite fiquei na Casa Fernando Pessoa. E vocês não podem imaginar como é aterrador, porque nós tínhamos o quarto do Fernando Pessoa e nós tínhamos aberto finalmente o quarto do Fernando Pessoa para visitas e tínhamos uma grande discussão se devíamos fechar a porta à noite ou não.
E eu disse, não se fecha agora a porta. E eu quando fiquei aquela noite sozinho, porque fiquei a trabalhar até mais tarde, o quarto, aquilo não tinha elevador, descia-se pelas escadas e passava-se em frente ao quarto do Fernando Pessoa. E eu disse, eu acho que não vou conseguir, eu tenho medo mesmo. Eu acho que aquele homem é um malvado que está ali. Olha, o Zé Paulo também se cruzou com o fantasma dele. Não, peraí, não é isso não. Não devias ter medo, porque a pessoa nunca dormiu ali. O quarto dele nunca foi ali. Aquilo é uma encenação para turista. Eu explico. O Pessoa tinha dois grandes medos. Primeiro, era de enlouquecer com uma avó Dionísia, que tinha uma doença que os médicos diagnosticaram, não sei o que é isso, como loucura rotativa. E se caracterizava por odiar indistintamente todas as crianças, menos por razões que já nunca se soube, o pequeno Fernando. E por adorar dizer palavrões, que dizia nas horas piores, e quando estavam presentes as visitas mais importantes, começava a dizer palavrão, tinha que ser trancada. Então ele tinha medo de enlouquecer. Tentou, em 1920, se internar no hospício para curar da doença. A segunda era morrer tuberculoso como o pai. Ele, quando era jovem, tinha 3 crises anuais de gripe e com os anos passou a ter cada vez mais. Então ele dormia num quarto que não tinha janela, era parede e uma porta, que era o quarto mais quente. Havia menos chance de se gripar e pegar tuberculose. E uma das coisas que eu lamento é que derrubaram o por dentro da casa da pessoa e inventaram um quarto na frente, dando para a janela. Quem dormia naquele quarto era a sobrinha dele, Manuela Nogueira, e quem tiver dúvida, pergunte a dona Manuela, porque ela mesmo me confessou que aquele quarto era o dele. Mas virou o quarto de pessoa, os turistas acham maravilha. Ótimo. Mas não devias ter medo, hein? Quem te disse que eu não devia ter medo? Porque não tinha ninguém ali nunca dormiu pessoa. Não podemos tentar lá assombrar vivo. Só se fosse, sei lá. Mas Zé Paulo também se cruzou uma vez com um fantasma. Tanto perseguiu Pessoa para fazer o seu livro, que se cruzou com o Chiado uma vez. Há uma dúvida, o João Paulo, eu vou explicar. Eu, claro que eu me encontrei com pessoa na Praça Camões. Olhei, ele me deu as costas, ingrato. Aí foi para a igreja dos italianos. Aí eu vou atrás para ver para onde ele vai. Zé Paulo tirou esta selfie. Aí ele olhou. É verdade. Mas eu olhei ele de costas. Aí ele olhou para mim, mudou de lado e foi para a Brasileira, do outro lado da calçada. Aí eu, do outro lado da calçada. Aí ele olhou assim para mim, mudou ali do lado da livraria Bertrand, do outro lado da rua. Aí eu do outro lado da rua. Quando ele chegou na esquina da Bertrand, que me viu, Virou para a rua Anchieta. saiu da rua, é Aimes ou Anchieta? Qual é aquela rua? Pegou na gravata, saiu numa disparada em louco. Em direção à polícia. E minha mulher inventa que era só um sósia. O que é só prova de que ela não entende nada de fantasma. Claro que não era sósia nenhum. Claro que era um fantasma de pessoa, mas ela não consegue acreditar, então temos essa divergência. Pelo menos sabemos que o Rio Francisco tinha medo de fantasma e que o fantasma tinha medo do Zé Paulo. É mais uma relação. Hoje em dia, o Francisco também tem uma relação engraçada com o livro que é o Mal Tempo no Canal. Sobretudo por causa do léxico. É muito engraçado, é um dos teus livros preferidos, sem dúvida, é o livro Médio. Mal Tempo no Canal é um grande romance português do século XIX, escrito no século XX. Quer dizer, uma das coisas que mais me apaixona no Mal Tempo no Canal é a linguagem. Não a linguagem pelos malabarismos do Luís Rodrigo Mesa, que não fazia muitos, mas por conter toda a linguagem que os portugueses até aos anos 50 conheciam. Hoje, qualquer romance português só tem 1/6 das palavras do Mal Tempo no Canal. Isso está estudado por um laboratório de linguística. E quer dizer, nós hoje usamos na nossa
sexto das palavras que eram usadas. Por exemplo, escreveu umas árvores. Árvores, por exemplo. Eu sou um maluco das árvores, não? Eu sei. Portanto, tenho, de facto, a mania das árvores e foi uma das coisas que me apaixonou sempre no Mau Tempo no Canal. Nós hoje dizemos árvores. Se formos ao Mau Tempo no Canal, temos as araucárias, criptoméridas, as faias, etc, etc. Não acaba. Ele sabia o nome das árvores. Hoje não sabemos. Ele sabia o nome das marés, o nome dos barcos, tudo. Hoje, para nós, um barco é um barco. Não é? São várias coisas, como uma árvore não é uma árvore, como o estado do tempo não é o estado do tempo. Há uma coisa fantástica, que é o último capítulo. O último capítulo é enorme, mas é juntamente com o primeiro é mais bonito. E só o primeiro parágrafo, que é uma coisa sobre meteorologia, não é? Hoje nós não sabemos, não é? Nós não sabemos metade das informações que ele tem num parágrafozinho, que é o primeiro parágrafo do. Além do mais, é um livro que devia ser lido porque, em vez de. Porque acho que é a grande novela portuguesa, a grande telenovela portuguesa que não foi feita. Quer dizer, muita da literatura portuguesa que veio do Brasil, nós todos conhecemos-la pelas telenovelas da Globo. O Mau Tempo no Canal foi a novela que nunca foi feita, mas quem lê, às vezes lê como uma novela. Só a primeira cena como é que se diz agora? Brutal. Mas é mesmo, não é? É mesmo porque ainda por cima a Margarida leva uma carga de porrada no peito. Não é bom. Brutal em todos os aspectos. Mas sim, hoje isso tem muito a ver também com os Twitters e os Facebooks e coisas, não, a linguagem de SMS, a redução do léxico do nosso vocabulário, não é? Empobreceu muito, não é? Empobreceu muito. É preciso dizer que o Francisco, como devem perceber, é um leitor brutal. Tem 15.613 livros em casa, 12 que eu me estou a ler e lê, e hoje em dia, se não me engano, ainda se deita um bocadinho mais cedo até, vai para a cama mais cedo até para ler, não é? E é uma coisa que passar a fazer. Não, é porque sou preguiçoso, eu tenho sono mais cedo. Essa parte não grava. Com a idade nós vamos ganhando gostos muito diferentes. Há pessoas que têm insónias. Eu finalmente gosto de dormir e aprendi que é bom mesmo dormir. O pessoal até define isso. Isso bebia como um gambá. Mas foi capaz de dizer, bom é o vinho, mas melhor é o sono. Chegou a essa lucidez. Chegou a essa conclusão mesmo assim. Há outro caso da vida que eu quero falar, e é muito recente, a ver com o José Paulo, que tem a ver com o facto de ele ter feito parte desta comissão, da verdade, eleita do Congresso e da Presidente Dilma, o Rousseff, que o convidou a ele e mais 6 altas individualidades brasileiras para fazer parte desta comissão que investigou estas décadas de ditadura militar no Brasil, nestes abusos. Portanto, trabalharam durante 2 anos e 7 meses, fizeram um relatório brutal, com 4.300 e tal páginas. Foi apresentado em dezembro passado, nós até vimos na televisão, até foi o Zé Paulo que entregou o relatório. Portanto, o Presidente Dilma foi uma das perseguidas pela ditadura durante 3 anos, foi torturada, foi presa, chorou também ao ver algumas conclusões. Isso foi notório, deu na televisão. Mas de todo esse trabalho tão importante que o Zé Paulo colaborou, também tem sido Ministro da Justiça e tem sido um advogado, foi um advogado que também defendeu muitos presos políticos no tempo da ditadura. Há uma historieta, que nós não temos muito tempo com muitas histórias, mas vou pedir para contar, que é esta, e a propósito da sessão de hoje, que é esta do menino da sua mãe. Em primeiro lugar, no tempo da ditadura, eu estava proibido de estudar no Brasil, por isso é que eu fui para Harvard. Eu só me formei mais tarde, quando o governo, afinal, deixou. E essa foi uma experiência interessante. É pena que vocês não tenham feito isso. Vocês, no 25 de abril, saíram de quase 50 anos de governo autoritário, forte ou ditadura. Escolham um nome e isso se apaga. Então, no Brasil, o Congresso Nacional reconheceu que era preciso recontar aqueles 20 anos de história. E o Congresso e o Presidente da República escolheram 7 nomes, não teve muito problema, fomos bem aceitos, e o relatório
relatório honra, eu acho que nos honra. Lá estão identificadas as 434 vítimas de morte e desaparecimento forçado, com suas biografias. Estão indicados os 384 violadores responsáveis por essas mortes, por desaparecimento forçado, por tortura. Estão identificados alguns presidentes da República, alguns ministros da Justiça, alguns ministros militares, os torturadores, e está tudo bem descrito. Mas, quando ele falou no início de sua mãe, é porque o que me tocou nesses quase 3 anos que a gente passou, eu passei durante 3 anos, 2 dias por semana em Brasília, é uma loucura, mas o que me tocava era o caso pessoal. E eu vou tocar um caso deles, porque eu não vou cansá-lo, mas vou tocar num caso, e até vou dar nome, que ela já morreu. Havia uma senhora chamada Lúcia Gurjão. A Lúcia Gurjão perdeu um filho único que se chamava Bergson Gurjão, na guerrilha do Araguaia. Tentou localizar o filho porque queria enterrá-lo para ficar junto dele, os dois, até a eternidade. Nunca encontrou. Estava sentindo dores no estômago. Foi o médico mostrou, parecia médico americano, mostrou aquelas raio-x, aquelas luzes do laboratório, disse que o corpo dela estava cheio de metástases e que ela teria 2 ou 3 meses de vida no máximo. Ela disse, o senhor desculpe, o senhor está enganado, porque eu não enterrei ainda meu filho. A senhora, desculpe, a senhora só tem 2 ou 3 meses de vida. Não, o senhor está enganado, eu só morro depois que enterrar meu filho. E disse boa tarde e foi embora. Não tomou um remédio. 5 anos depois, achamos 2 corpos e achamos que um, por características antropomórficas, era do filho dela. Chamamos ela para fazer o DNA e um era o filho dela. Tem um probleminha porque achamos uns poucos ossos, metade deles foram usados para fazer DNA, os ossos que sobraram cabiam numa caixa de fósforo. Mas ninguém quer receber um filho numa caixa de fósforo. Então discutimos, compramos um caixão, colocamos 50 quilos de areia dentro do caixão, jogamos lá os ossinhos e aparafusamos, entregamos a dona Lúcia. Chegou na casa dela, chamou todos os amigos, o velório do filho, foi uma grande festa, o reencontro, a volta do filho pródigo, foram todos enterrar. O enterro parecia tudo menos um dia de luto, porque estava todo mundo muito alegre com a volta do menino de sua mãe. E na hora do enterro ela pediu a palavra e disse, olha, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ali está meu filho, à direita vou ficar eu. Estou muito feliz, muito obrigado a vocês. Despediu-se de todo mundo, foi para casa, dormiu em paz pela primeira vez depois de tanto tempo. Deve ter sonhado com os anjos e nunca mais acordou. Eu acho que histórias como essa, que há, se eu escrever um livro, não vai ser sobre as estatísticas, vai ser sobre um caso como esse. Há dezenas de casos como esse, e você quase toca a natureza humana. Foi me sentir enriquecido depois dessa experiência, valeu a pena. E lamento que Portugal não tenha feito uma coisa parecida para passar limpo um pouco o passado. A transição é mais completa quando você quando faz a base da verdade. A propósito também desta história emocionante, deste passado, e o Francisco também já tocou nisso, a questão das árvores, porque há os bird watchers, e o Francisco é um tree watcher, é um homem que admira as estrelas. As árvores, isto tem a ver com uma viagem que ele fez à Indonésia. É verdade, foi na Indonésia. Só contei essa história uma vez antes. É um perigo, viu? Você fala com ele, ele sai anotando. Não, ainda por cima não contei ele. A outra. Ficava a outra pessoa. Não, foi uma viagem muito bonita que eu fiz à Indonésia. Eu estava em Timor durante algum tempo e depois achei que devia ir à Indonésia. E conheci o
o último indonésio a sair, a abandonar Timor. Há uma imagem, não sei se recordam, que é a imagem quando o barco, o ferry, que leva os últimos cabos de Indonésia, as últimas coisas indonésias, sai de Timor, e há um indonésio que é o último a entrar, e que antes de entrar, a certa altura se volta para trás e vai pontapear um contentor de lixo, derrubar um contentor de lixo e entra no barco. E eu conhecia esse homem, fui à procura dele, eu queria conhecê-lo. Porque é que ele odiava de tal maneira aquela terra que tinha que, na hora de ir embora, teve que dar uma rodeio. Ele é taxista em Bali. Bom, mas de qualquer modo eu estava lá e uma amiga minha levou-me a passear pela ilha. A ilha é bonita e fiquei apaixonado pela Indonésia, Java, etc. Bali, ilha de flores, portuguesa. E a certa altura ele disse-me, no domingo, hoje vamos ao Jardim Botânico. E eu imaginei, ótimo, o Jardim Botânico deve ser aqui ao lado, vamos ver umas espécies quaisquer. Não, a viagem começava às 9 da manhã, ou melhor, tínhamos que estar lá às 9 da manhã, para começarmos por volta das 7, porque era uma estrada de 100 km até ao Jardim Botânico. Era uma montanha, na verdade. Nós parámos o carro, seguimos, andámos no meio das árvores de todo mundo que estavam lá. E de repente chegámos a um lugar onde as pessoas estavam sentadas diante de um lago. As pessoas estavam sentadas, comiam qualquer coisa, levavam comida, levavam farnel. Famílias inteiras? Famílias inteiras, pessoas calvíssimas, sentadas. E eu perguntei à minha amiga o que é que eles estão a fazer. Ela olhou para mim como se eu tivesse feito uma pergunta parva e era. Estão a olhar as árvores. E eu fiquei também ali sentado. Pronto, desculpa. E percebi que havia, quer dizer, ao longo do tempo percebi que havia um espírito nas árvores e que valia a pena observar as árvores, porque as árvores têm coisas para nos dizer, têm coisas para nos alimentar, têm memórias, têm tempo, têm sombra, têm cor, têm vida, têm cheiro, têm raiz. Outro dia perguntaram-me, agora foi um jornal que pediu-me, e hoje estive a escrever o texto, uma ideia para Portugal. Perguntaram a várias pessoas e pediram-me uma ideia para Portugal. E eu escrevi uma coisa que era o amor pela paisagem, ensinar o amor pela paisagem. E quando uma pessoa fala do amor pela paisagem, não é o amor pela paisagem bem ordenado e bem, é o amor pela paisagem, o amor pelas árvores, o amor pela música, porque não há paisagem sem música, não há paisagem sem sensibilidade e, portanto, tudo aquilo que há na nossa vida de mais intenso tem a ver com a paisagem. Eu sempre quis que um dos meus filhos fosse arquiteto paisagista ou qualquer coisa que eu não pude ser e que eu gostava de ser. Se há aqui algum arquiteto paisagista, parabéns, porque acho que é das melhores profissões que se pode ter. Acho que são mal pagos, mas é lindíssimo, não é? Porque lida com aquilo que há de mais perto da terra, que é o desenho das coisas do mundo. E isso das árvores ficou. E muitas vezes saio de casa e em momentos maus, o que é que vais fazer? Vou ver árvores. Aprendi isso lá no Oriente. Diz um homem que já plantou muitas amendoeiras e macieiras, 2 cerejeiras e uma cameleira com o avô. E pronto, agora eu queria falar um bocadinho, já que temos uma viagem, e em plena viagem, falar um bocadinho quer da tua relação, Francisco, com o Brasil, quer a relação do José Paulo com Portugal. José Paulo, que para investigar este livro que eu mostrei e desta paixão, no fundo para dar continuidade a esta paixão, veio nesta altura, estamos a falar há uns anos, e estamos a falar de um trabalho de 10 anos, praticamente 10 anos, onde ele veio cerca de 4 vezes para Portugal, talvez faz 40 vezes, mais uma vez a Paris, para tentar exumar um cadáver. Portanto, tudo isto foi muitas viagens que ele teve que fazer, inclusive já comprou um apartamento em Lisboa, porque ele já passa muito tempo cá em Portugal, graças a Deus, e gosta muito de cá vir. Mas mudou a tua vida completamente, fazer este livro, e tanto que investigaste, e tiveste de comprar coisas, e conhecer vizinhos. É o seguinte, é isso tudo, é verdade. Tem mais contratei um historiador e um jornalista, em busca da precisão humanamente possível. A ida a Paris foi para desenterrar o cadáver de Sá Carneiro.
O Mário Sá Carneiro, o maior amigo do Fernando Pessoa. Porque Não é quem vocês pensam. eu desconfiei. O sujeito que preparou o enterro dele, que era cônsul do Brasil em Marselha, disse que colocou dentro do caixão os livros e as cartas dentro da mala. É preciso ver que eles trocaram centenas de cartas entre eles e as cartas todas que o Mário Sá Carneiro escreveu ao Fernando Pessoa existem, estão guardadas em Lisboa, mas as cartas que o Fernando Pessoa escreveu ao Mário Sá Carneiro desapareceram. O Mário Sá Carneiro escreveu 306 cartas. Se espera que a pessoa tenha escrito entre 100 e 150. Ficaram 5, que é uma cópia de uma carta, um rascunho, e se imagina que é de uma carta de Sá Carneiro, 2 cartas sem destinatário, que se supõe seja para Sá Carneiro, e a quinta e última que ele escreveu e não mandou, que a notícia do suicídio chegou antes. Mas eu pedi um amigo meu para vir lá, ir no hotel, ele encontrou a marroquina que é dona dela hoje, o Antônio Sá Carneiro suicidou-se. Ela disse, estou com as cartas lá numa língua que eu não conheço. Se ele me disse de manhã, de tarde eu embarquei para Paris, mas não eram as cartas de pessoa. Já que eu estava lá, eu admiti que as cartas de pessoas que eu pudesse estar no caixão de Sá Carneiro. E começou uma longa viagem, eu fui até o cemitério de Pantin para falar com o administrador, para desenterrar o cadáver de Sá Carneiro, para a gente abrir o caixão. O Carneiro suicidou-se em 1916, quase 100 anos. Essa é uma história, vou contar rápido. Eu queria falar mais de pessoas. Aí cheguei lá, eu disse, olha, vim aqui para desenterrar um cadáver que está aí há quase 100 anos. Aí o velhinho disse, o administrador do cemitério de Pantin, o senhor pensa que eu estou doido? Não. É o seguinte, se não tiver, não acontece nada, mas se tiver, é a descoberta literária do século XX. E quem vai para a primeira página do jornal Le Monde é o senhor. Aí o velhinho se aceitou e disse, como é que é essa história mesmo? Aí eu contei essa história toda e digo, eu acho que as caças estão dentro. Qual é a sua proposta? Fecha o cemitério, ficamos eu, o senhor e os 2 coveiros de sua maior confiança aqui. Aí, quando tiver só nós 2 para ir com a lanterna, vai lá, abre e destampa o caixão. Se as caças tiverem, a gente fecha e no dia seguinte o senhor abre com os jornais aqui do mundo. Mas se não tiver, a gente fecha, ninguém sabe de nada. Eu dou 200 euros a cada coveiro e ele disse, mas eu não sei onde é o corpo do Sá Carneiro. Mas eu não sei também, mas eu sei quem está à direita dele, é Lagul, a comilona. Não é bem a comilona, né? Comilona é a que gosta de comer. É Lagul porque é a boa de ser comida, que era a maior vedete do canto, imortalizada por Luiz Lautrec. Aí disse, Lagul é seu Diego, e a esquerda está lá. Aí com eu, ele e os 2 coveiros atrás, não era Sá Carneiro. Aí fomos no serviço que concerne a administração dos registros centrais. E aí é o seguinte, ele foi enterrado como indigente. Indigente, a cada 2 anos, alguém tem que pagar um imposto que eu nunca entendi direito. Chama-se droit de résidence. Ou ele paga, ou alguém paga por ele. Ninguém pagou, trocaram. E hoje em dia o T0 em Paris. Mas o que eu quero dizer a vocês, só para de pessoas, o momento em que começou mesmo o segundo nível da paixão por Pessoa é quando eu descobri que Pessoa é um escritor sem imaginação. Há que explicar que imaginação. Aí eu faço como o Chopin, não me compreendam tão depressa, não me joguem em pedra. Não é que ele não fosse capaz de sonhar maravilha, não é isso. Subiu às estrelas. É que há pessoas, o autor acaba se deixando aqui ou acolá contaminar por sua vida. O nome de um personagem, um episódio que ele viveu, uma coisa que ele sente. Então, isso é comum.
mas jamais houve na literatura universal um escritor como Pessoa que tudo que ele sentia ou que estava em volta dele entrou na obra. Ele não punha nada que não estivesse na obra, nada, nada. Nesse sentido, a sua obra é como uma espécie de testamento à espera de ser desvendado. Então, quando eu percebi isso, eu reli as quase 30.000 páginas que ele escreveu e tudo se encaixava e eu era capaz de saber quando ele tinha escrito, por que ele tinha escrito, o que era, qual era o sentido da frase. Tudo que ele escreveu ganhou em mim o outro sentido. É incrível que ninguém tenha percebido isso antes. Então, nesse momento começou a segunda aventura em busca da alma de Pessoa, que eu vou falar, não quero mais porque eu não quero tomar tempo, mas da outra vez eu quero dar exemplos práticos de como é que é possível você identificar a vida dele pelo que ele escreveu. E já vamos falar disso, que isso é importante, até porque já havia, quando o Zé Paulo começou a escrever esta biografia, quase 6.000 obras, já no mundo inteiro, sobre o Fernando Pessoa, mas sobre a obra do Fernando Pessoa. E biografias do Fernando Pessoa havia 3. E ele fez a 4ª, e a primeira de um autor brasileiro. E, portanto, e era isso que ele queria. Ele adorava aquele autor, adorava os escritos dele, como todos nós gostamos muito, e é tão importante para o século XX, português e mundial até. Mas faltava saber quem é a pessoa que está por trás, o homem que acorda, que sonha, que dorme, o que é que ele comia, o que é que ele vestia, como é que ele andava, o que é que ele via, o que é que ele lia, não é? E, portanto, e foi isto, esse tipo que faltava fazer, que ele quis fazer, mas o Zé Paulo já vai falar disso. Antes disso, é bom, Francisco, falar sobre a sua relação com o Brasil. Porque o Francisco José Viegas já lá viveu no Brasil e, portanto, conhece o Brasil tão bem que todos os Estados brasileiros, provavelmente já não conhece o Roraima, não sei se é o único Estado que tu ainda não conheces. É o único Estado que eu não conheço agora. Pronto. E, portanto, mas toda a gente diz que não vale a pena. Chegas lá e vai ser que vais gostar mais, se calhar. Pronto. E descobriu também que há vários Brasis, que é muito importante, mas descobriu uma coisa que é extraordinária. É que isto dos portugueses irem para lá e quererem ficar lá, já vem, até às vezes clandestinamente, já vem desde há 500 anos. Na nau Claro. Carlos Cabral. Havia os observadores, mas havia mais do que isso. Os nossos primeiros imigrantes no Brasil, não é? Eu descobri o Brasil por causa do Rock no Rio. Vamos ser prosaicos, não é? Não houve nenhum escritor que me fizesse ir ao Brasil, nem música. Havia só uma coisa que era a paixão pelo Brasil. A paixão pelos Brasis, como nós dizíamos na década do século XIX. Hoje, quando as pessoas me dizem esta é a verdadeira música brasileira, ou esta é a verdadeira literatura brasileira, ou pior ainda, esta é a verdadeira comida brasileira, dizem não, isso é impossível, não existe. Nós no século XIX, imaginamos, não existe Brasil. O Brasil não existe, existiam os Brasis, era aquilo que se dizia, que nós dizíamos, e bem. E em 85, foi o primeiro Rock no Rio, eu fui fazer uma reportagem sobre o Rock no Rio, ia ouvir rock e acabei por ficar, porque depois houve o processo de Tancredo, e eu fiquei a acompanhar todo aquele processo, e portanto, fiquei, não digo apaixonado pelo Brasil, mas fiquei a viver as coisas brasileiras, acompanhava a política brasileira, a literatura brasileira, a música, as universidades, etc. Até que depois, um dia fui viver para o Brasil. E fui viver para o Brasil porque me apeteceu ir viver para o Brasil. Não fui fazer nada especial. Tinha a possibilidade de passar 2 anos a escrever, a imaginar escrever um romance sobre o Brasil. Um romance que me apetecia escrever sobre o Brasil. Tinha passado também quase um ano a viajar pelo Brasil, foram 36.000 quilómetros pelo Brasil para filmar o Brasil. E foi uma experiência magnífica. Foi isso que me permitiu fazer o Norte a Sul e viver algumas histórias extraordinárias. Uma delas tinha a ver com a língua portuguesa. Foi das histórias mais bonitas que eu ouvi sobre a língua portuguesa. E que mudou também um bocadinho a minha maneira de discutir aquela coisa chamada a cor ortográfica e tal, de quem é a língua. Eu tinha ido ao Chuí. Chuí é a fronteira meridional do Brasil com o Uruguai. Não é? Não há um verso no hino do Brasil onde se fala dos 2 pontos, Chuí e Oiapoque. Eu tinha ido ao Chuí, no Uruguai, e queria ir
Oiapoque. Toda a gente falava do Oiapoque. Oiapoque, eu disse, quero ir ao Oiapoque. Fronteira norte, com quase tetralingue. Conhecia uma pessoa tetralingue, porque falava espanhol, por causa da proximidade da Venezuela e da Colômbia, falava francês, por causa da Guiana Francesa, e falava neerlandês, falava holandês, da Guiana Holandesa e, portanto, de Suriname. E há uma história, eu saio de Macapá, de São José de Macapá, capital do Amapá, às 3 da manhã, numa Kombi, para ir para o Oiapoque, foi um dia inteiro de viagem. E eu cheguei no Oiapoque, fomos beber uma cerveja, e entrei numa loja porque eu queria comprar atacadores para as botas. Atacador, ou seja, cadarço. E aí eu entrei na loja, falei ao homem, disse, olha, você tem... falou de algumas coisas, e eu disse, você tem cadarço? Tem. Ok, que cor? Eu disse em bom português, marrom. E aí eu pus o cadarço na bota, apertei a bota, falámos mais um pouco, aquela coisa Flamengo, Corinthians, tá? 2 clubes que eu odeio. E quando eu estava a sair da loja, eu saio, paguei, eram R$2, paguei e ouço uma voz atrás de mim, moço, por favor, você aprendeu a falar português onde? E aí eu disse, isto é uma coisa maravilhosa. E eu disse assim, quase como em... Estão a ver aquela coisa, dizendo, mas perguntando, Portugal? E ele olhou para mim com um sorriso, ele era caboclo, era aquela mistura de... Ele, brinca comigo não, Portugal não existe. Olha, caiu tudo. Eu disse, olha, agradeço imenso, isso é muito bom, eu vou contar essa história em Portugal, quando comentar em acordo ortográfico, não é? Que é aquela ideia de que a língua é de quem a fala, de quem a percebe, não é? Isso era, para mim foi uma das histórias mais deliciosas na vida brasileira, mas tu tinhas começado por me lançar uma ponte. Não, é a questão por exemplo, dos barcos, das naus, das caravelas, do Austral. Sim, isso é engraçado, porque foi, é uma das histórias mais perseguidas, porque não se sabe muito bem quantas pessoas ficaram. Pedro Alves Cabral queria deixar 2 marinheiros para ficarem em contato com a população autóctone, não é? Mas naquela noite houve mais 3 marinheiros portugueses que saltaram da nau. Não queriam ir para a ilha nem regressar a Portugal. Foram os primeiros imigrantes portugueses no Brasil. Aqueles que queriam ficar no paraíso perdido, não é? Ou no paraíso reencontrado. Foi sempre aquela imagem que nós tivemos. Muitas vezes, quando se fala de imigração e de imigração forçada, nós fomos sempre um povo de imigrantes, um país de imigrantes. Fomos sempre maravilhosos lá fora. Essa imagem dos portugueses que não querem voltar era a imagem que me perseguia quando eu escrevi Ao Longe de Manaus, que era um livro que para mim fazia a ponte entre Portugal e o Brasil, ou entre a solidão portuguesa e a perdição brasileira. Não é? O Longe de Manaus é o resultado dessa solidão portuguesa e da perdição brasileira. E sobretudo dos personagens, porque foi um livro que ao mesmo tempo me obrigou a questionar a língua, porque eu escrevi com ortografia portuguesa aquilo que os portugueses dizem e aquilo que eu, como português, digo, e depois é escrito em ortografia brasileira tudo aquilo que os brasileiros dizem no livro e tudo aquilo que eu, como narrador brasileiro, do outro lado também disse. Isso foi uma experiência maravilhosa, apesar da desconfiança do meu editor na altura, mas estava garantido. É preciso dizer também, ele falou aqui em Macapá, é engraçado porque tem um estádio de futebol. É verdade, São José. Isso é uma coisa maravilhosa, não é? Vocês sabem, o estádio de Macapá, de São José de Macapá, chama-se Zerão. Por que é que se chama Zerão? Zerão. É porque levaram-me a mim ao Observatório de São José de Macapá para ver que a linha de meio campo é de facto a linha do Equador. Eu acho que não é. É um bocadinho como o quarto do Fernando Pessoa para a verdade é que, sendo assim, metade da equipa joga no hemisfério norte, metade no hemisfério sul. Razão porque o Macapá nunca subiu nem à primeira nem à segunda. E se mantém lá atrás, na série C, D, portanto, com muito grande. Acho que é a parte do hemisfério norte que não joga bem.
Para escrever este Longe de Manaus, chegaste a ver, viveste em Salvador, se não me engano. Vivi em Salvador 2 anos e meio, vim de Portugal 3 em 3 meses, e depois 1 ano em Porto Alegre e São Paulo. E ao total tem 10 capítulos em português de Portugal, Tenho capítulos em português de Portugal e capítulos em português do Brasil. Os capítulos em português do Brasil são praticamente todos com um tom lésbico. E eu atribuo isso à língua propriamente dita, portanto, porque era uma... não era isso que eu queria dizer, mas havia uma tal força nas personagens femininas que apareceram, que era as duas personagens que acabaram por se apaixonar, obviamente, porque se eu sentia essa pulsão, então elas acabaram por se apaixonar, o que motivou uma crítica, uma das críticas mais divertidas que fizeram a um livro meu, que foi, eu comecei a ler o livro, estava tudo muito bem, mas não há autor que assassine uma mulher a meio de uma noite de amor lésbico. Foi o que aconteceu, ou seja, não houve sequência e isso foi terrível para alguns leitores. Já perceberam que desta conversa há umas partes que eu gostava que não levassem para casa, não é? Portanto, estamos entre amigos e é um livro também que dava um bom filme. Mas podem levá-lo de qualquer modo, porque o preço é aceitável. E hoje é com desconto. Não, eu costumo dizer que uma das razões, há várias razões para eu escrever romances policiais ou romances de crime. Uma delas é que eu gosto que os meus leitores saiam satisfeitos com os cadáveres que encontram. Ou seja, basicamente, se cada cadáver, imaginemos, se cada livro tem 3, 4 cadáveres, é a minha média. Um livro custa 15 euros, 16 euros, portanto sai 4 euros o cadáver. Não é mau a preços atuais. Não é mau a preços atuais. Isto quer dizer que o Francisco é responsável para ir por 40 e tal mortes. Na nossa literatura não. A Agatha Christie, coitada, já nem vive para contar. De qualquer modo, e a propósito também é um livro que tem que ser isto, dá um bom filme. Se não me engano, já há um guião, banda sonora já tens, mas há um bom guião, era um bom guião para fazer este filme. Isto é filme. Há 2 guiões para esse, mas estão a fazer o filme do Lourenço Marques. Lourenço Marques, que está aqui, aqui chama-se Lourenço Marques. No Brasil chama-se A Luz do Índico. A Luz do Índico. Mas é, se não me engano, até é de um discípulo de Guimarães, não é? É um das pessoas que trabalha com o Fernando Meirelles, que é o Marcelo Machado, que é um ótimo guionista. Ele fez um documentário sobre a Bossa Nova, agora, foi o documentário mais recente. Ele está a trabalhar no filme A Luz do Índico. À espera desta estreia do Francisco Viegas como onde eu aparecerei a atravessar a piscina do Hotel Polónia. São estes dois convidados de hoje são muito epicuristas, são hedonistas, são muito amigos dos prazeres da vida, são os dois muito bons garfos, são os dois muito bons amigos de vinho, tirando o Zé Paulo. São os dois que têm prazeres comuns e gostam muito das coisas boas da vida. O Zé Paulo, por exemplo, tem um grande prazer, além da comida, que é uma coisa extraordinária, já tem comido volta e meia coisas com ele, são sempre coisas que a gente não esquece, são experiências. É, por exemplo, amigo dos livros, tem uma grande paixão, os livros dão um grande prazer, e ele tem coisas importantíssimas no seu museu particular, que um dia vai entregar, já disse à família que não vai ser herança, mas vai entregar a uma instituição pública. Tem uma carta de Dom Sebastião, do nosso rei Dom Sebastião, 2 cartas de Dom Sebastião, tem primeiras edições anotadas, claro, bastante pessoa, mas tem primeiras edições do S. de Queiroz, do Sário Verde, se não me engano, do Camilo, do Lusíadas. Sim, tem um rascunho feito no rolo de Renova do Camões. Conta lá a história. Eu queria explicar os seus prazeres. Eu queria voltar àquela coisa, àquela descoberta, para mostrar para vocês como é que é fácil. Depois que você descobre a pedra de toque, como é que... Eu encontrei, uma coisa inacreditável, encontrei muita gente que conheceu Pessoa, que era amigo de Pessoa, que ia no quarto de Pessoa, todos velhos, mais de 80 anos, mas conversei com todos, Letícia conversou com alguns, e eram histórias inacreditáveis. Mas a descoberta de que a obra dele é no Testamento é que é
Mudou tudo. Vou dar poucos exemplos para vocês entenderem isso. Por exemplo, os heterônimos, você sabe que eles davam e construíam biografia para os heterônimos. Eu vou ficar só, se quiserem, vamos conversar sobre os outros. Não vou ficar só por falta de tempo no mais importante, que é Álvaro de Campos. Álvaro de Campos nasceu em Tavira. Por que nasceu em Tavira? Porque o avô de pessoa, o avô paterno, era de Tavira. Aí nasceu no dia 15 de outubro. E por quê? Porque 15 de outubro é o dia de nascimento de Virgílio e de Nietzsche, duas grandes admirações literárias de Pessoa. E vivia na velha casa das duas tias velhas, que eram as duas tias velhas, Maria Xavier e Maria Galdino. E ele tinha, Pessoa tinha um sósia, o nariz era exatamente igual, era chamado Ernesto Campos Melo, engenheiro. Ora, se Pessoa era sósia de Ernesto, e Ernesto era Campos, Álvaro é de Campos. Aí Álvaro de Campos visita Newcastle on Tyne. Por quê? Porque lá era cônsul essa de Queiroz em 1800, a partir de 1874. E Álvaro de Campos era engenheiro naval. Por quê? Porque na época, Pessoa morava na casa de Tia Nica, na rua Passos Manuel, e no quarto de lado, casado com Maria, com a prima Maria Madalena, dormia Raul Soares da Costa, que era engenheiro naval. Então, como o marido da prima dele era engenheiro naval, Álvaro de Campos virou engenheiro naval. E aí, Iopiário, Álvaro de Campos faz uma viagem pelo Mediterrâneo, que foi a viagem que Pessoa fez em 1501 e 1901, 1905. Só que, diferentemente de Pessoa que vai até Lisboa, Álvaro de Campos desce em Marselha. Por quê? Porque antes disso, Rimbaud, que fez também exatamente aquela viagem, quando ele estava voltando da África, com o tiro na bunda que levou de Berlim, e depois de ser comerciante de marfim, de escravo e de arma na África, voltava para casa sem uma perna para morrer junto com sua irmã na sua cidadezinha de Charleville. E Rimbaud desceu em Marselha. Logo em Iopiário, ele prestou homenagem a Rimbaud. De forma que, quando você conhece o estilo, cada fato você sai atrás e você encontra. Por exemplo, e encontra a razão. Por exemplo, na tabacaria, que é o seu poema mais conhecido, há 5 personagens identificados. Quando você sabe isso, você vai atrás. O primeiro personagem está nos versos: come chocolates pequena. Quem é essa pequena? Essa foi fácil, porque ela própria me confirmou, é sua sobrinha Manuela Nogueira, que comprava chocolates com moedas que lhe dava o tio Fernando. Os dois outros personagens estão nos versos: se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Essa é uma frase que no escritor tradicional poderia parecer uma metáfora banal. Se eu aspirasse a uma vida mais simples, quem sabe eu tivesse paz, fosse feliz. Isso nos outros, em Pessoa não. Eu sabia que havia uma lavadeira que se chamava Irene, quando ele morou na rua, lá em Campo de Ourique, na rua Pedro da Rocha, número 16, a partir de 1920, entre as duas fases da relação de Ofélia, havia uma lavadeira chamada Irene, e havia uma filha da lavadeira chamada Guiomar. E é curioso que o Barão de Teve, um heterônimo de Pessoa, no mesmo ano da tabacaria, em 1928, escreve Educação do Estoico, em que o Barão confessa: tive um dia a oportunidade de casar com uma rapariga muito simples, mas entre mim e ela ergueram-se 28 gerações de Barão. Quer dizer, é a descrição do que estava acontecendo com ele. Pouco antes, 2 espíritos de Pessoa, More e Valdour, já tinha dito: tu vais se enamorar
por uma rapariga muito simples, que é uma descrição muito mais próxima da filha de uma lavadeira do que de Ofélia Queiroz. E por último, tem um episódio engraçado que um amigo de pessoa chamado Tomás da Almeida pede à pessoa que registre a filha dele que acabara de nascer e que devia ter como nome Múcia Leonor de Almeida. E Pessoa vai, atormentado por aquela paixão, e registra a filha como Múcia Guiomar da Almeida, mesmo o nome daquela tardia Guiomar, que quase mudou a vida dele. E essa coisa tem, inclusive, no que ele escreve. Por exemplo, ele traduziu um livro de Helena Blavatsky, chamado de Helena do Invisível, chama-se Amor Invisível, não quero ser infiel aqui. Amores Invisíveis. Não quero ser infiel, é portanto, está cá a minha A Voz do Silêncio. Acaba com esse verso que o discípulo mata o assassino. Aí o pessoa vai escrever as rules of life dele e bota lá no meio a nona regra, que mate o assassino. Não sei se vocês conhecem o slogan da Coca-Cola que Pessoa escreveu. Penso que a maioria conhece, não conhece? Primeiro estranha-se. Primeiro, Estranha-se. depois. Você sabe de onde veio isso? Vem de um livro de 1905, de Miguel Unamuno, chamado Vida de Dom Quixote e Sancho, que ele fala na heroicidade por dentro, nas suas próprias entranhas, e a de todos os outros por fora, nas suas entranhas. Por exemplo, há um poema que vocês conhecem bem, que é aquele que diz tudo vale a pena se a maneira pequena, que começa ao mar salgado. Quanto que eu sal. Sabe de onde vem isso? Vem de um livro de 1895, de Antônio Correia de Oliveira, que começa com esses versos. Ó onda do mar salgado, de onde vos vem tanto sal? Vem das lágrimas choradas das noivas de Portugal. Quer dizer, essa coisa, ele pegava até o que lia dos outros, estava tudo lá dentro. Depois que você entende o estilo, fica tudo mais fácil. E aí, isso foi uma aventura, porque é aventura de descobrir Pessoa, se tiver tempo ainda, eu vou descrevê-lo fisicamente, mas a aventura de descobrir como é que ele escrevia, porque estava tudo. Eu tenho 40 exemplos aqui, não quero lançar, mas só dei como pintei aqui, só para vocês verem. Depois que você descobre o estilo, ficou fácil que o Pessoa me ajudou, ele mesmo, a descobrir. Os dois últimos personagens da tabacaria estão lá no finzinho do poema, o encontro entre o dono da tabacaria e o Esteves. No Desassossego, fragmento 481, já temos a descrição física dos dois. Esse encontro é relatado, onde o dono da tabacaria é um velhote amarelo e o Esteves é um cidadão redondo, corado, rechonchudo e que com seu charuto na mão. Logo eu que vi um charuto na mão. Mas bem, já sabíamos a descrição física. Quem era o dono da tabacaria? Precisa saber quem era a tabacaria. E aí é uma coisa cômica. Porque um autor diz que é Mocadinha. Por quê? Porque é a única tabacaria que tinha próximo da casa de Pessoa. A Mocadinha. Aí um bota, todo mundo sai botando atrás. Eu fui no registro comercial, dos nomes comerciais aqui, e fiz uma pergunta assim, de quando foi constituída a Morgadinha? 1956. Ora, o poema é de 28, como é que o poema de 28 pode se referir a uma tabacaria que só foi inaugurada em 1956, 28 anos depois? Não é. Porque tem os versos que ele diz, janelas do meu quarto, de um dos milhões de quartos, e é da janela do quarto que ele vê o encontro do dono da tabacaria. Mas a janela não era do quarto, era do escritório da Casa Moitinho de Almeida, ele tinha uma mansarda lá no alto. Tanto que ele diz no poema, sou e serei sempre da mansarda. Então, das janelas da mansarda, não do quarto,
ele vê lá atrás, a tabacaria chamava-se A Bandeja dos Retroseiros. Quem tiver curiosidade, na esquina com a Rua da Prata, está lá onde hoje está uma loja chamada Pelaria Pampas. Era lá. Então, o dono, quem era o dono? Aí temos outros elementos. Em 1930, ele escreve um poema dizendo: Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves. Já temos o sobrenome. Aí vou na Conservatória dos Nomes Comerciais e tem quem é o dono da Bandeja dos Retroseiros, Manuel Ribeiro Alves. Então, já temos um personagem. E quem é o Esteves? Foi minha última descoberta. Esteves foi o sujeito que era um desses anônimos, tanto que ele diz no poema, Esteves sem metafísica, um desses anônimos, e há tantos em nossas vidas que vivem com a gente e depois desaparecem e não fica o registro dele. Era um vizinho de Pessoa, que se chamava Joaquim Esteves, que morava na rua Oliveira de Carvalho, número 200, vizinho, vivia na casa de Pessoa. E era tão íntimo da família que foi o amigo encarregado pela família, na época morava em Cascais, de registrar o óbito de Pessoa, então na 7ª Conservatória, atestado de óbito número 1609, e lá se vê a assinatura do Esteves. Então, quer dizer, quando ele vai imaginar situações de pessoas, ele não imagina em abstrato, ele sabe concretamente quais são as pessoas a que quer se referir. Às vezes não dá o nome e você descobre que nós somos um pouco... Esse é o trabalho de arqueologia literária. Literária, que foi o que fez o José Paulo Cavalcante e Filho. Eu não posso também deixar de falar deste último, enquanto personagens, já lá vamos, falar deste último livro que lançou, já faz 2 anos, o Francisco José Viegas, o colecionador de erva. A gente devia dizer, apetece dizer colecionador, só porque não estão aqui os 2 Cs, porque aqui já está pela primeira vez, e eu acho que este é o primeiro que já adota mesmo o acordo fotográfico à série. E eu queria falar disso, queria falar concretamente dessa história com o colecionador de erva, e é uma história muito engraçada, que tu disputaste com outro grande autor português, e também vai ser, história deliciosa. Vai ser um companheiro de viagem também. Porque chama-se o colecionador de erva, que tinha algum problema quando eu ia fazer a apresentação do livro em escolas e bibliotecas, porque eu tinha que dizer, atenção, é para ler, não para fumar. Mas funcionava. A história foi partilhada com outro amigo meu, já falo dele. Foi uma festa que nós fomos no Rio de Janeiro, o nosso editor comum. Os meus livros eram publicados pela Record, no Rio, no Brasil. Eu tinha um livro, que era o Luz do Índico, que era publicado pela Língua Geral, e a Língua Geral da Coni. A Coni era agente do Caetano e da Martinal e tal, dava uma festa, e a festa era em casa da sócia dela. A sócia era riquíssima. E nós só sabíamos que se chamava Fátima. E, bom, temos uma festa em casa da Fátima. Ótimo. Então, como é que vocês fazem? Demos o endereço. Imagina qual é a surpresa quando nós chegamos ao endereço. Tinha um jardim monumental, um jardim fantástico, 2.000 metros naquela colina. Uma colina tinha um jardim de 2.000 metros. Tinha um socalco com uma piscina. Na piscina havia música, sei lá, havia jazz. No outro jardim havia outra música qualquer. E aquilo era, não sei, era fantástico. Era o mundo dos ricos brasileiros, não é? Uma coisa que eu imaginava. E era tudo espantoso. Eu, a certa altura, peguei numa cerveja, sentei-me no jardim a olhar para a Baía de Guanabara e há um homem que vem ter comigo com ar... Um homem que tinha uma t-shirt um pouco suja, havaianas, calção roto, já, senta ao lado de mim, senta ao meu lado e começa a falar. Está a ver, coisa maravilhosa, não é? Fantástico, uma benção de Deus. E eu olho e ele estava... Coisa bonito, não é? Isso é bonito, né? É maravilhoso, não é? Deus era brasileiro, não é? Bom, ok. Bom. Isto passou e eu
beira da piscina, a beber, já não cerveja, mas outra bebida qualquer, e aparece a mesma pessoa a dizer: você está gostando? Oh! Quando chegou a hora de jantar, o jantar foi servido numa estufa fantástica. O jantar era maravilhoso. Não é? E quando chegámos ao final do jantar, aquilo tinha abriram-se as portas. Ou melhor, quando chegámos ao jantar, começámos a sentar, e eu vejo aquela figura daquele senhor que estava lá fora falando assim, sentar-se ao nosso lado, no centro da mesa. Ele era o marido da Fátima. E eu disse: fantástico, eu estava a pensar que era o jardineiro. Não, era o marido da Fátima. Mas já dizia frases com sujeito, predicado e complemento de direito. E quando chegámos no final do jantar, eu acendi um cigarro, uma cigarrilha, fumava umas cigarrilhas muito fininhas. E a Connie, essa amiga, diz: não fuma isso não, fuma este é melhor. Então, e eu acendi, fumei e senti uma espécie de trio elétrico. E percebi que estava... Mas era um cigarro tão bem feito, uma cigarrilha tão bem feita. Coisa fantástica. E o suposto jardineiro diz: e caralho. Bom, tá bom, coisa vai. No fim da festa, no fim da noite, ele foi mostrar-nos a casa. A casa era magnífica, tinha azulejos portugueses do século XVII, tinha uns gabinetes lindos, tinha uma coleção de pintura fantástica. E foi mostrar-nos o seu quarto mesmo. Olha, este é o meu quarto de vestir, a minha biblioteca. Aqui tenho a outra biblioteca, a gente entra na outra biblioteca e tem cheia de umidificadores, não é? E eu disse: coisa maravilhosa, eu adoro charuto. Aqui vai ter charuto. Não tinha charuto nenhum. Era tudo erva. Era tudo gavetinhas com erva. E no meio da sala estava uma máquina onde você põe a erva, o tabaco, o papel, carregava no botão e saía um cigarro com monograma e tudo. Bom, e essa história é fantástica, sobretudo dada a profissão dele, que eu não vos vou dizer, dada a posição social dele, que era fantástica, dado tudo isto. Bom, eu fiquei com aquela história e com o Água-Lusa, com o Zeidor da Água-Lusa, que estava ao meu lado, mas ele não fuma, ele não bebe álcool, portanto, eu achei que eu tinha direito sobre... Ele lembra-se tudo. Eu achei que eu tinha direito sobre a história. E durante 3, 4 anos andámos a ver quem é que publicava a história. Um dia eu estava a começar a escrever este livro, convidei-o para jantar e disse: queria pedir-me uma coisa, eu vou usar a história. E ele disse: fazes bem, porque eu estou com um problema no livro meu e iria usá-la também. Mas ia chamar-lhe O Colecionador de Liambas. E portanto eu usei a história. Deixa só contar uma história pequenina por causa daquilo que o Cavalcanti faz com a pessoa. Eu estava a certa altura a ouvir o Zé Paulo e estava a dizer: não conta mais. Do género. Não desvenda mais segredos. Eu quero manter esse segredo. Não é? Quero manter... Eu lembro-me de uma história que é absolutamente deliciosa, que é em contraponto, que é a história do José Armando Saraiva, que é um personagem que todos nós conhecemos. Você não conhece, você conhece José Armando Saraiva? Imagina, houve uma vez a equipa do José Armando Saraiva foi para Macau para fazer seja lá o que for, sobre Macau, não é? Um programa sobre Macau. Nunca sabia o que é que iria sair. Mas naquela vez, a equipa estava muito preocupada, porque não havia plano de gravação, não sabia o que é que ele ia falar de Macau. Mas vai falar de Macau, e agora o que é que vai falar dos casinos? Vai falar disto, dizer que eu adoro Macau. E então ele saiu e disse: olha, eu vou dar uma volta agora, saiu do hotel, disse: agora vou dar uma volta, vou dar um passeio. E o realizador estava preocupadíssimo, não tinha indicação. Não ia pôr o Jaime Saraiva, sei lá, onde é que vou pôr? Ele foi passear, tal,
passado 2 horas regressou ao hotel e disse, olha, já tenho a solução, já tenho tema, tenho tudo. Aquilo que eu preciso é que me arranjes aí uma janela com umas grades. Preciso de uma janela com umas grades. Bem, onde é que a gente vai arranjar uma janela com umas grades? Mas e como? Não, tem que ser uma coisa grade, tipo, coisa escura. Ou partiram para aquela zona de São Paulo, etc. Lá encontrar uma janela com aquilo que tinha plano. Mas o professor não falava, não dizia o que é que ia dizer, até que finalmente começaram, câmara, e ele atrás das grades, da janela, agarra nas 2 grades e diz: foi atrás destas grades que o Luís de Camões compôs os Lusíadas. É verdade que alguma vez entrevistei o José Manuel Ferreira já 2 ou 3 vezes, e uma das vezes em casa dele. Ele ainda era vivo. Pois. Sim. Entrevistei em casa dele e perguntei-lhe, professor, é óbvio que o professor às vezes inventa um bocadinho. Eu gosto muito de ouvir, e acho que é um comunicador importante, e comunicou-nos, sobretudo com os programas dele, que ele metesse na história, e ele contava muito bem. E dissesse que às vezes leu história, e é uma coisa que está muito envolvida. Ele é um bom comunicador de televisão. Mas inventa, não diga que não inventa, que inventa com certeza. Ele explicou, ó João Paulo, é assim. Eu vou a Guimarães, estou ao lado do Castelo de Guimarães, e depois ponho uma discussão entre a Dona Teresa, a Dona Teresa e o filho José Henriques. Foi aqui, mais ou menos aqui. Eu não sei se foi aqui, que eu estava aqui sentado, ou ela ali de pé, ou ela aqui deitada, e ele aqui sentado em pé, com a perna assim, não sei. Mas sei que houve esta discussão e que deu esta consequência. E sei que a região é esta. E eu vou dizer que foi aqui, e foi nesta pé, eu digo, porque as pessoas depois fazem as pessoas, e é verdade, fazem as pessoas querer ir e dizer, eu estive na pé. É aquela coisa, as pessoas querem experimentar e querem, estão a ver? Ele diz, as pessoas adoram saber onde foi e adoram ouvir esses relatos e vão visitar os sítios, vão visitar as pedras. Eu estou da pedra sentada, onde o Luís de Camões, estou atrás da grade. Não é verdade, às vezes, disse ele, mas houve uma coisa deste género, mais ou menos aqui. Pronto. Mas são programas ótimos. Ótimos. Até hoje passa, eu adoro assistir. Sim, claro que sim. E eu às vezes hoje até adoro assistir, adoro. A sério, é verdade? São bons e aprende-se imenso, que é muito importante. Nós acabámos o nosso tempo aqui, mas antes de eu passar aí para ouvir alguns dos vossos, de certeza que estão desejosos, já estou a ver ali 500 mãos lá atrás. É que parece aí, vai ser. Eu queria só, muito rapidamente, percorrer cada um e falar um bocadinho de obras do futuro, e é de uma surpresa final que tenho aqui, falar de obras do futuro. Concretamente, eu sei que o Francisco já está a acabar mais tanto este que vocês viram aqui, é o 8º livro onde entra um personagem extraordinário. Querem ouvir mais sobre ele, vão ter que ir à guarda à próxima paragem da viagem literária, porque hoje não teremos tempo. O Jaime Ramos, que é o detetive que ele inventou e que o acompanha já há 8 livros, este é o 8º, e se não me engano vem aí um nono, que deve ser para outubro, e que se não me engano também tem a ver com o Macau, ou com uma sinagoga no Tem a Porto. falar assim, tem a ver com o Brasil, tem a ver com o Brasil, tem a ver com um personagem maravilhoso brasileiro que eu descobri, que passa o tempo a falar mal de Portugal. É um brasileiro que odeia Portugal, e odeia com tanta sinceridade que é cómico mesmo. Mas basicamente é uma última viagem, quer dizer, o Jaime Ramos tem estado um bocadinho em todos os lugares do Império. E fora dele, Colômbia, México, etc., Cuba, Argentina. E depois de todas as viagens, faltava-lhe fazer uma viagem a Macau, e o próximo livro tem esta passagem por Macau. Não é Macau dos casinos, não é Macau da corrupção e das tríades, é uma Macau romântica que existe, fantástica, que nós não podemos esquecer. É uma Macau à beira da água, com ligações à China, absolutamente maravilhosas. Só para vos dar uma ideia, em 1968, esta é uma das histórias que aparece a certa altura, em 1968, o exército português tinha o costume de inventar guarnições militares das várias províncias ultramarinas, trocando-as, quer dizer, punha uma de Angola em Timor, uma de Moçambique em Macau, etc. E há um destacamento angolano
e de militares angolanos negros que vai para Macau. Só que numa noite de grande bebedeira, eles atravessam a Porta do Cerco. São todos angolanos e negros. Atravessam a Porta do Cerco, passam para a China. São presos e considerados espiões. O que é absurdo, quer dizer, porque se Portugal quisesse enviar espiões para a China, primeiro não os enviava para os Urrais, através das Portas do Cerco, não enviava negros, angolanos e militares. Portanto, fazia outra coisa qualquer. E nós tivemos bastantes espiões. E eram geniais os nossos espiões no Rio das Pedras. Passados 6 anos, isto está documentado, eles são libertados. Eles foram presos. Mas já tinham filhos, família, tudo. Já tinham. Foram um grande caso de relacionamento interracial entre Macau e Coto. E depois há uma história deliciosa, que é a história dos portugueses que são expulsos de Xangai em 1950. E que nós ignoramos na nossa história. E que há uma história também muito bonita dos portugueses que saem de Xangai em 50. Mal tomam poder em 49, dá um ano aos estrangeiros para saírem, os portugueses saem em 50, mas há 2 ou 3 histórias de portugueses que continuam na China. Para aguçar o apetite, devo dizer que isto não é segredo, mas é que logo a primeira cena são 2 mãos que são encontradas algemadas num café Caravela, se não me engano, em Macau. Caravela, O resto do corpo, só as mãos estão algemadas e as mãos estão lá. O resto do corpo aparece depois numa praia em Poluane, mas isto é outra conversa, tenho de comprar para ler, não está à venda hoje ainda, não sei. E antes de passar para o Zé Paulo, tenho de perguntar, e aquela história daquela sugestão do teu editor, que está ali sentado na segunda fila da terceira banca, portanto, digamos, B3, o Manuel Valente, que uma vez te sugeriu fazer um livro de receitas do Jaime Ramos. Essa coisa está em pé, não está? Está em pé. O Jaime Ramos não é um gourmet. Eu não gosto da ideia de gourmet. Odeio chefes. Não gosto de chefes. Não gosto de coisas gourmet. Gosto dos cozinheiros, antigamente, das cozinheiras, antigamente, das minhas tias, das minhas avós. Gosto quer dizer, irrita-me um bocado esta coisa gourmet. Outro dia descobri uma loja de tostas mistas gourmet. Acho isso absolutamente terrível, não é? É como agora dizer, os cozinheiros são todos homens. Os homens é que são os grandes cozinheiros. Os homens não tiveram 2 ou 3 mil anos ou 10 mil anos na cozinha, agarrados ao tacho, para alimentar uma camada de inúteis que eram os homens de toda a família. Portanto, isto são coisas. E o Jaime Ramos, de facto, também detesta chefes. E isso é uma das coisas que eu tenho em comum com ele. E, portanto, um dos desafios que o Manuel, a quem agradeço ser meu editor desde 1991, passando já de. Ele mudou de editor, eu mudei de editor com ele, ou seja, segui sempre. É o meu editor. É o meu casamento com mais bom, com mais geração. Obrigado, Manuel. Apenas estas carecas, senão. Dizer que Francisco já tem 3 filhos e 2 AVCs. São coleções. Não, mas é uma ideia de juntar as receitas do Jaime Ramos. Estamos à espera disso. Quanto aqui ao nosso amigo José Paulo, além de já ter feito este audiolivro estilo Brasil, e era bom, não sei o cá, mas era uma boa ideia ter sido cá também. Este audiolivro do Fernando Pessoa, portanto, resume um bocadinho o livro verdadeiro, tem cerca de 700 páginas, isto é baseado em cerca de 200. Tem o nosso ator Ricardo Pereira, que faz Fernando Pessoa, tem músicas inclusive do Gilberto Gil, Fernando Goulart, que lê também poeta, prémio Pessoa, prémio Camões, que lê poemas de Fernando Pessoa, e portanto é também uma boa contribuição. Ainda tem este de citações, com cerca de 300 citações, que saiu também do Brasil, não saiu cá. 1.300 citações que saiu do Brasil, que não saiu cá, só com frases do Fernando Pessoa, tiradas de vários sítios, já que ele fez com esta grande investigação e foi tirando notas e foi anotando frases nas salas que ficaram guardadas e agora quis pôr em livro. Mas também porque não um dia fazer um livro com a aventura de ter escrito este livro. Isto tinha graça porque lhe aconteceu tanta coisa, já tem pouco e algumas, tanta coisa que aconteceu para escrever isso, que já lhe fizeram isso. Ou vai largar o Fernando Pessoa de vez? Eu fui quase preso. Olha, eu tive tantos episódios divertidos que foi. Mas não.
momento bom da minha vida. Eu estou entregando agora um livro de contos, começo a escrever um romance, só que diferentemente do Viegas, a gente não conta o que se escreve, o que vai escrever não conta, não conta que é segredo, eu vou saber depois, mas foi descobrir pessoa foi uma aventura. E se vocês forem ler o livro, há um conjunto enorme de novidades, de descobertas. Há livros que atribui-se a ele que ele nunca escreveu, há livros que ele escreveu e vendeu, há encontros de Ofélia, com Ofélia velando ele. Há um conjunto de novidades tão grandes que eu acho que é bastante divertido ler essa. Ou quem não tiver tempo, é minha contribuição aos engarrafamentos e às viagens. São 10 horas e meia, bota lá o disco. No MP3? Não, é CD mesmo. É um CD que você bota no carro e viaja para os O irmão do Fernando lugares Pessoa. ouvindo. Aliás, há uma coisa que está a fazer um documentário para o History Channel, para o canal História, está a fazer um documentário em 4 Vai episódios ser divertido. sobre a Lisboa do Fernando Pessoa. É uma coisa que já estão a Mas planear. é que Pessoa, João Paulo, era uma pessoa contraditória. O Pessoa, muito rapidamente, Pessoa tinha um corpo que era um desastre. Um desastre. O corpo anêmico, o peito chato, como o peito chato do pai tuberculoso, as pernas desconjuntadas, os braços flácidos, ele definia os braços dele como estandarte de Deus, mãos sombrias, ele tinha tanta vergonha das mãos que ele quando sentava-se assim, conversava com as pessoas escondendo as mãos. Então, o desastre do corpo, ele tenta compensar como? No vestir. E aí é um paradoxo, porque era um miserável, morto à fome, e comprava sapatos, eram preto de verniz, era um laqueado, numa sapataria que tinha ali no começo dos restauradores, chamado Sapata. Já é pegando o comecinho da Liberdade, que era a sapataria mais famosa da época, Sapataria Contente. E os fatos também eram do melhor. A meia e as camisas que ele usava, gomada, branca, era na camisaria Pita da Rua do Ouro. Roupa era calças papo de anjo, que é uma coisa ridícula, bem apertadinho, com o fio enterrado nas polainas, com jaquetões e terno estilo anglo-saxônico, que eram cortados sob medida na casa Lourenço e Santos, que ainda hoje existe. A casa que ele ia era aquela que está lá nos restauradores. Chapéus preto cinza, que ele usava tombado para o lado direito, para combinar com as gravatas, borboleta, o laço de fita, também só preto ou cinza, e óculos, que era de tartaruga no começo da vida, de metal no começo da vida, tartaruga no fim, e para completar um anel de prata, que é uma coisa meio ridícula, mas ele usava com os brasões das 4 famílias dele, Souza, Camisão, Araújo, Pereira, 4 brasões. Então, aquilo. Agora, é uma coisa curiosa, porque você lê o diário dele e vê várias vezes, hoje fiquei sem jantar por não ter dinheiro para pagar. Então, alguém que numerosas vezes ficava com fome e fazia roupa. Nunca, o normal seria fazer roupa na periferia da cidade, onde era mais barato. Vai nas lojas mais caras. E o que é que acontece? Havia naquela época 2 empresas de cobrança Os que se cobradores dedicavam os homens do a saco. procurar clientes morosos, poucos dedicados a pagar, a arte de pagar suas
contas em dia. Eram os cobradores da Procuradoria Fênix. Estavam os fracos vermelhos, não é? Era o seguinte, era sapato vermelho, meia vermelha, calça vermelha, cinto de bombeiro vermelho, camisa vermelha, gravata, fraque vermelho, cartola vermelha. Eram amebas ambulantes. E aí, quando o sujeito batia na casa de um, estava morto, pois ele ia. Espera lá, de cor é que o Zé Paulo estava vestido quando encontrou um fantasma e ele fugiu de si? Mas eu não sei. No livro há capítulos interessantes que são as histórias. Entra no Brasil. Por exemplo, vou para aqui. Ó Zé Paulo, a última, nós temos que fechar isto. Último. O teatro vai fechar as portas e estamos O calmos. Pessoa, no fim da vida, odiava Salazar, censura de Salazar, o Estado de Novo. Escreveu 3 poemas no dia, dos quais o mais famoso, que eu acho que vocês conhecem, que começa assim: este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal e sobe o céu, fica só azar. Ó, como diabos, parece que já choveu. Aí, Manuel Bandeira era um grande admirador de Pessoa, tanto que talvez seu mais famoso poema, que se chama Consoada, é inspirado num poema de Pessoa chamado Aniversário. E Manuel Bandeira estava na Academia Brasileira quando chega em 1958 no Craveiro Lopes. Morto Carmona, em 51, é feito presidente de Portugal o general Craveiro Lopes. E vai ao Brasil. E como Bandeira amava a Pessoa, odiava Salazar, odiava, portanto, o Craveiro Lopes. Poeta, os versos de homenagem ao presidente de Portugal, que aqui vem, Craveiro Lopes. O Manuel Bandeira se vira e diz: Craveiro, dá-me uma rosa, mas não qualquer general, que eu quero craveira rosa mais linda de Portugal. Não me dê rosas de sal, não me dê rosas de azar, não me dê craveiro rosas do jardim de Salazar. Mas olhe, o craveiro fechou uma cara. Então, e tem história, por exemplo, uma pessoa odiava um sujeito, um brasileiro que veio aqui e danou-se a homenagear todos os conservadores da época, que chamavam Oliveira Lima, que Gilberto Freire chamava de Quixote Gordo. E o Pessoa, o que falava, o Oliveira era odiado no Brasil também. Há um autor alagoano, Emílio Menezes, fez um verso muito longo, eu vou resumir, que é muito para não chatear vocês. O título é O Plenipotenciário da Facúndia, que diz o seguinte: de carne mole e pele bobalhona, ante a própria vaidade se extasia. Sendo Oliveira Lima, sendo Oliveira, não dá azeitona. Sendo Lima, é quase melancia, que é muito bom. E assim se conta essa figura estranha, são 1000 léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. Então tem muitas histórias engraçadas, a gente podia ficar aqui até o final. Mas Paulo, deixe-me acabar com esta pequena surpresa, que isto foi um soneto incompleto, que foi descoberto no espólio do Fernando Pessoa, e que o Zé Paulo chamou-lhe o soneto da Mágoa, e que está incompleto, só tem 6 versos, e eu vou... Veja bem, Letícia disse que eu achei esse papel. Na minha versão, o Fernando Pessoa apareceu e disse: olha, completa esse soneto comigo, que eu estou um pouco entediado. Eu acho. Eu estou mais de acordo com a Letícia. Há duas versões. Fantasmas. Não se sabe qual é a verdadeira. Então é assim, eu vou e para acabar mesmo, vou já adaptar se ele quer vai E eu contar sou- histórias, e depois eu peço para cortarem o som dele, se achas bem. Mas, João Paulo, Quando eu fizer sinal, eu sou, ao que se sabe, o único idiota que decidiu ser parceiro de Fernando Pessoa. Porque a comparação entre a qualidade dos versos dele e o meu é uma coisa tão desprimorosa para mim. Mas eu achei que ele queria isso. Soneto da Mágoa. e então é assim, eu vou começar a ler este soneto, que está incompleto, só tem estes 6 versos, e depois o Zé Paulo vai acabar. E diz assim: ah, se soubesses com que mágoa eu uso este terror de amar-te, sem poder nem dizer-te que te amo de confuso, de tão senti-lo, nem o amor perder.
Se soubesses com que ódio a não saber falar-te do que eu quero, me escuso. Entenderias que nesse escrever revivo a alma de um poeta luso, porque te amo como quem te odeia, como se o Cristo, ao fim daquela ceia, beijasse o rosto do seu traidor. E te desprezo como quem tonteia, como se o sal que corre em tua veia fosse a semente desse nosso amor. Eu já estou aqui a descer, porque eu queria, talvez, tivesse a oportunidade de fazer alguma pergunta. Não temos muito tempo, porque os nossos convidados convidaram-se muito tempo. E estou aqui com a minha filha, a minha Maria Letícia, que também é a mulher do José Paulo Cavalcante e Filho e também é membro da Academia Pernambucana de Letras. Ela ocupa a cadeira 23 e o José Paulo a 27 e 28. Não sei qual é a sua, é 28 ou 28. Eu acho que é 27, mas só se pelo tamanho foi duro. E eu queria perguntar quem é que tem alguma questão para fazer. Gostava de fazer. Só vou pedir por favor, sejam ríssimos. Essa coisa rápida. Você falou em espírito. Eu queria saber se ele incorpora o espírito do Fernando quando faz esse verso. Ah, quem me dera, né? Quem me dera, quem me dera. Porque o Fernando Pessoa é o gênio em seu estado mais puro. É incrível que no Brasil a devoção por Pessoa é muito maior do que aqui em Portugal. Vocês não têm ideia da grandeza do gênio do Fernando Pessoa. Não, nós temos ideia. A relação de afeto, de amor que Portugal tem por Pessoa não chega nem aos pés, não é nem um terço da veneração que os brasileiros têm por Fernando Pessoa. Vocês não dá para comparar. É uma coisa que alguém precisa fazer um estudo sociológico, porque é que isso se dá. Nós fizemos uma exposição de Pessoa, 2 meses, de Rio e São Paulo, foram 550 mil pessoas em 2 meses para ver uma exposição. 550 mil. Era a fila, a gente não conseguia entrar. A gente vai à exposição e não consegue entrar, porque as filas estão diariamente, durante 2 meses, dobrando o quarteirão. 550 mil pessoas para ver uma exposição, faça a conta, em 2 meses, 60 dias, é mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas por dia num ambiente, uma coisa. A menos que. Eu tentei uma explicação no livro, tem 2. A segunda é que Pessoa ficou primeiro lá de Salazar e ganhou o desprezo dos progressistas, da esquerda, dos democratas de Portugal. Depois ficou contra de Salazar e ganhou também o desprezo dos conservadores. Essa coisa continuou. É comum dizer que até 25 de abril ninguém sabia nem quem era Fernando Pessoa. Então, a primeira explicação é que só agora as novas gerações estão conhecendo melhor esse gênero. A segunda é que ele tinha uma natureza homossexual. Se fosse hoje, ele seria, ele absolutamente convencido que ele assumiria. Não, era uma sociedade conservadora, ele sublimou, preferiu se dedicar às obras dele. Mas isso também limitou muito a aceitação dele. Até na RTP2, outro dia, eu fiz um programa e censuraram, eu caí na besteira de dizer que ele tinha natureza homossexual. Apesar do editor do programa ter adorado, o diretor disse, não, passa não, porque não vem um estrangeiro dizer que um poeta aqui tem essa natureza. Coisa de Portugal. Mas quem sabe, a partir de agora, vocês vão conhecer um pouco melhor quem é esse gênio absoluto. A qualidade do gesto é aterradora. Embora esteja publicando muita bobagem por aí, tem coisas que não era para ser publicado, que ele nunca quis publicar. Todo o papelzinho do espólio, mesmo uma coisa de má qualidade, dando-se a publicar aí, que é uma má política. Alguma
há pergunta. Quer fazer uma pergunta? Aproveite. Já agora. Eu não queria, mas pronto, posso aproveitar. O Francisco Xavier, os livros estão cheios de realidade. Quando um romance com a ficção da Secretaria de Estado da Cultura. Bom, vou mandar vir uns sacos de camas. Sabe que geralmente a realidade ultrapassa a ficção. E portanto não são grandezas comparadas. São duas experiências completamente diferentes. Eu queria dizer o seguinte: eu não me envergonho de nada do que fiz na minha vida. As coisas que me envergonho, vocês não sabem quais são. E portanto olho para as coisas de frente. Não tenho medo de nada, do meu passado nem do meu futuro. Estou nas tintas. Portanto, às vezes a coragem é uma pessoa estar-se nas tintas. Para os comentários, para as coisas. Eu fiz as coisas na minha vida porque acreditava nelas. E portanto, se eu acreditava, há algumas coisas deixei de acreditar, mas acreditei na minha sinceridade. E isso para mim é muito importante, ter acreditado na minha sinceridade e na autenticidade. A maneira como eu escrevo também tem a ver um bocadinho com isso, com a autenticidade. Eu gosto de escrever histórias policiais porque tem a ver com a possibilidade de eu matar quem quiser. De eu poder matar quem quiser e não ir preso. E de eu poder decidir um bocadinho. É isso. Não, essa é uma das razões. Não é? Eu costumo dizer sempre que, de facto, é uma das razões porque eu escrevo romances policiais é que posso matar quem quiser. Por exemplo, nós podemos imaginar, não é, um crime em Viseu, não é? E pôr-nos a nós a imaginar e a construir esse... Vamos aproveitar o facto de o Presidente da Câmara de Viseu estar na sala. Então faz-me lembrar uma história, vou-lhe contar uma história que é divertida sobre isto. O primeiro livro policial que eu escrevi da série Jaime Ramos chama-se Crime em Ponta... que ainda não tem o Jaime Ramos, só tem o Filipe Castanheira, com quem ele fazia dupla, chama-se Crime em Ponta Delgada. Eu fui imaginado numa ilha completamente diferente, que era Porto Santos. Mas tem uma história que é basicamente esta. Eu fui enviado pelo Jornal de Notícias para Porto Santo para entrevistar o Dr. Alberto João Jardim. Só isso era um crime. Então, eu fui entrevistar o Dr. Jardim e fiquei alojado naquele que era o único hotel, na altura, estávamos em 84, mais ou menos, o único hotel bom da ilha, que era um pequenina, que tinha uma praia, que tinha tudo, e eu disse, bom, ok, saí do hotel, fui à casa, havia uma casa do Governo Regional, e um dos assessores do Dr. Jardim diz-me, hoje não pode ser, e acho que amanhã também não. Bom, eu fiquei chateado, voltei para o hotel, mas considerei e disse, não, isto é uma grande oportunidade. Eu vou ficar uma semana neste hotel, com esta piscinona fantástica, o mar, a areia dourada, tudo, sozinho, impecável. No entanto, isto era 11 da manhã, ao meio-dia chegou o avião do Funchal e estava carregado de dentistas da Madeira que iam fazer um congresso naquele hotel. E foi um horror. Porque eu levantava de manhã e as mesas do pequeno almoço estavam todas tomadas por dentistas. Eu ia para a piscina e estavam as cadeiras todas cheias de dentistas. Eu não podia fazer nada, estava tudo cheio de dentistas. A praia estava cheia de dentistas. Eu já tinha um horror de dentistas, mas aqueles eram dentistas da Madeira. Ocupavam tudo, bebiam a comida toda, bebiam o vinho todo. E eu sonhei e disse, eu vou escrever uma história sobre isto não pode ser, isto não está a acontecer. E o que é que eu vou fazer? Uma coisa de protestar contra os dentistas da Madeira? Não posso. Vou matá-los. Então eu imaginei uma história. A história era que eu abria a janela do quarto de manhã e estava um dentista a boiar. E eu disse, bom, e foi o primeiro conto policial a sério que eu escrevi. Depois escrevi este Crime em Ponta Delgada, que se passa nos Açores, numa ilha completamente diferente. E sempre gostei destas histórias de ilhas, porque
é como as histórias de romance policial clássico em um quarto fechado. Ninguém entra, ninguém sai, mas o morto está lá dentro, é preciso fazer essa investigação. E então eu publiquei o Crime em Ponta Delgada, só que dei o nome ao personagem Jardim. E o Dr. Jardim achou que eu estava a meter-me com ele. Ele achou durante muito tempo que eu estava a meter-me com ele, que era verdade, que eu de vez em quando fazia-me com ele. Por isso eu fui condenado em Portugal à mais alta pena de abuso de liberdade de imprensa contra o Dr. Jardim. É uma medalha que eu conservo, porque o Tribunal depois mandou repetir o julgamento com outro juiz que não fosse madeirense. Foi uma coisa fantástica. E então houve uma coisa fantástica. Eu estava nos Açores e o Dr. Mota Amaral, que ia aos lançamentos de todos os livros, juntamente com o Carlos César, na livraria Solmar. Iam os dois. E o Dr. Mota Amaral convidou-me para jantar. Eu achei aquilo magnífico. Quer dizer, eu estava muito envergonhado, porque eu tinha um certo respeito pelo Dr. Mota Amaral, porque eu já o tinha metido no livro. Já tinha dito, porque havia um dos polícias que era muito conservador, que dizia, vamos conservá-lo. E o Dr. Mota Amaral estava muito cerimonioso a perguntar-me, então, e vai continuar matando gente cá nas ilhas. E eu dizia, bom, se o doutor não se importasse. Eu muito cerimonioso, pronto. E aquilo continua, e eu lá. E então, o próximo crime vai acontecer onde? Eu digo, eu não sei. Depois de umas garfadas. Mas vai matar-me? E eu digo, doutor, já que dá a ideia, já que o senhor dá a ideia, eu vou aproveitar. E este cenário aqui das furnas, imagina o senhor descoberto no caldeirão das furnas. E ele para de repente a coisa, põe os talheres acima do prato e diz, mas nunca antes de fazer lição. Mas antes, eu vou pedir, já que temos aqui a honra de ter connosco o Sr. Presidente da Câmara, exatamente, eu vou pedir ao Sr. Doutor que faça já agora uma pequena pergunta, sim, mas que seja breve, porque senão vai acontecer um bocadinho no Teatro Viriato. Há uma certeza que eu tenho, é que o Francisco no crime em Viseu não colocaria lá o António. Não matava o António. Eu acho que vocês, já agora, referida a amizade há algum tempo, e a amizade de 3 horas com o José Paulo Cavalcante, que tive o gosto de conhecer hoje. Eu acho que vocês se esquecem de contar a história do homem que deu o pontapé no caixote do lixo, lá, ao sair. É verdade. Eu então deixava-te exatamente essa pergunta, que eu acho que será seguramente uma história muito interessante. A história e é um gosto de ter cá, quer dizer. É uma história fantástica, porque eu queria conhecer aquele homem. Eu tinha as imagens. Se forem ver, há umas imagens que podem ver na net, no YouTube, que são as imagens do último barco. E esse homem dá o pontapé. E eu investiguei, quis saber quem era, qual era o destacamento, qual era a coisa. E descobri que ele estava em Passa, Bali. Pelo menos estava numa ilha ótima, não é? Com praia e tudo. E eu fui descobrir, ele era motorista de táxi. E fiz uma entrevista com ele. Consegui encontrá-lo, consegui chegar à fala com eles e perguntei-lhe sobre Timor. Eu, na verdade, eu estava magoado com Timor, não é? Porque nós aqui não percebemos muito a relação da Indonésia com tudo o resto. Quer dizer, a Indonésia, a relação da Indonésia com todas as ilhas à volta. Muitos de nós ainda acham que Timor tinha qualquer coisa a ver com Portugal desde a ocupação japonesa, durante a Segunda Guerra. Porque era parte de nós, evidente. Mas aquele homem conservava dentro dele um ódio tão profundo. Eu não me lembro de ter visto uma pessoa com tanto ressentimento lá dentro. Quer dizer, era uma coisa muito doentia. E eu achei que, por um lado, para mim valeu a pena eu ter feito essa investigação.
para conhecer aquele homem. O que é que o leva? Não é? Ele sabia que as câmaras estavam ligadas, a CNN estava a transmitir as imagens para todo mundo. E ele não desiste. No último momento, vai pontapear aquilo. É fantástico. Quer dizer, para mim foi também muito violento conhecer aquele homem. Mas, por outro lado, fiquei também um bocadinho contente porque ele tinha perdido dois dedos da mão direita. Eu o resto, fechar mesmo isto, o resto vou desde já agradecer, em especial dois convidados de hoje, para quem eu peço uma grande salva de palmas. Obrigado a todos. Todos vós, vizinhantes que estiveram aqui connosco hoje e que este teatro de tanta e tão grande tradição aqui nesta capital da Beira Alta, e de modo especial estes que foram nossos companheiros de viagem esta noite, em nome da Porto Editora, queria-vos agradecer a vossa presença. E agora peço, se calhar, ao Dr. António Almeida Henriques, que venha aqui ajudar. Tem aqui uma lembrança que a Câmara preparou, que está aqui, se não me engano, não é? Está ali, tem o ruído, para entregar aos nossos convidados. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Quero dizer agora que aí no foyer os autores vão poder assinar as obras que vocês tenham trazido. Já sabem que se podem comprar com descontos, que se quiserem alguma em particular, claro, também é vendida. E, portanto, agradeço mais uma vez a vossa presença. Já sabem que esta viagem continua e vai ser já dia 8 de julho, segue no Teatro Municipal da Guarda, também com o nosso José Viegas e desta vez acompanhado por José Rendes de Trabalho. Muito obrigado a todos mais uma vez, um bom regresso a casa. Esperamos que tenha apreciado esta viagem, que contou com o apoio das Pousadas de Portugal, das Livrarias Bertrand, da UC, da Agência Lusa e da Antena 1. Acompanhem o restante itinerário em portoeditora.pt/viagem literária e em facebook.com/viagem literária Portugal. Obrigado por preferir a nossa companhia.